Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Então hoje nós vamos falar aí sobre animais e espiritualidade nesse primeiro simpósio do curso Espiritualidade dos Animais, coordenado pelo nosso amigo João Amaro. Meus parabéns, viu, João, para você e pela equipe, pelo trabalho, né? E eu fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje, colaborando dessa atividade. Então, eu quero primeiro dizer para vocês que esse nosso estudo, enquanto estrutura e finalidade, ele reflete, ele espelha a estrutura da doutrina espírita. Porque eu estou convencida do seguinte: todo assunto que a gente vai estudar dentro da doutrina espírita, nós temos que ter esse alicerce. Obter o conhecimento através do método da razão, através da lógica, né? Conhecimento bem com essas bases racionais. Depois, para ir para uma segunda etapa, fazer uma reflexão, que é o aspecto filosófico, do significado desse conhecimento. E depois, desembocar naquilo que Kardec chama de aspecto moral, que corresponde ao exercício do nosso livre-arbítrio, ou seja, das nossas escolhas, em função do conhecimento adquirido e do significado desse conhecimento. Então, esse estudo que eu venho fazendo, esse curso do João, tudo aqui está espelhando a estrutura da doutrina espírita. Então, nós vamos fazer o seguinte: tentar conhecer a verdadeira natureza dos animais, tanto no enfoque espírita quanto no enfoque acadêmico, o que vai caracterizar esse aspecto científico do nosso trabalho. Depois, refletir sobre o significado desse conhecimento, que é o caracteriza o aspecto filosófico, e depois desembocar no aspecto moral, que é escolher o bem e para o bem de todos, né? Eu citei o livro A Questão Espiritual dos Animais, que tem uma abordagem ampla de vários aspectos. Esse livro está esgotado, mas já está sendo feita a 12ª edição. E nessa revista internacional de espiritismo, tem um artigo também que eu escrevi sobre a verdadeira natureza dos animais, nesse enfoque espírita e enfoque acadêmico. Bem, então vamos lá, buscar todo o conhecimento ao qual nós temos acesso sobre a verdadeira natureza dos animais. Então vamos ver do ponto de vista cultural, como é que nós nos relacionamos com os animais. Desde quando o ser humano convive com os animais? Qual a sua verdadeira natureza, ou o que eles representam para nós? Bom, segundo a Enciclopédia de Medicina Veterinária, os seres humanos convivem com os animais, assim mais de perto, desde muito tempo. Eu estou citando aí o homem de Neandertal, que segundo alguns antropologistas fazem parte da espécie Homo erectus, alguns referem Homo sapiens antigo. Ele viveu há mais ou menos 1 milhão de anos. E como é que essa criatura se relacionava com os animais? Caçando os animais. Ele não convivia no seu ambiente lá das cavernas, ou enfim, o relacionamento dele com os animais era só através da caça, né? Também o homem de Cro-Magnon, que faz parte, segundo alguns, já da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ele teria vivido há mais ou menos 500 mil anos. Ele já vivia em cavernas, ele já tinha conseguido fazer o uso utilitarista do fogo, ele trouxe o fogo para dentro das cavernas. Então, a carne dos animais caçados era colocada ali perto e a carne ia assando, e com isso ele começou a comer carne assada em vez de carne crua. Então, já foi um ganho do ponto de vista digestivo e do ponto de vista de evolução mesmo da sua parte corporal, né? Ele fazia aquelas pinturas na parede das cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Então, esse é o homem de Cro-Magnon. Depois chega na nossa espécie Homo sapiens sapiens, que teria vivido entre 70, 50, alguns referem até 100 mil anos. Todos esses dados relacionados a datas são muito imprecisos. Cada fonte que a gente pega tem uma referência diferente. A nossa espécie, ela promoveu grande desenvolvimento na tecnologia, organizações sociais, nas artes, ciência, e uma coisa que eu destaco aí, domínio da natureza. Por quê?
Segundo essa mesma fonte que eu estou citando, que é a Enciclopédia de Medicina Veterinária, mais ou menos há 12 mil anos, na chamada Revolução Neolítica, que se contrapõe ao período da Pedra Lascada, é que o ser humano começou a ter um contato mais próximo com os animais, porque então é a época das comunidades sedentárias. Então ele passou de atividade nômade, caçador, coletor, ele se estabeleceu ao nível de fontes de água, que podiam ser fontes naturais, ou beira de rio, ou beira do mar, e com isso, ele ficando numa comunidade sedentária, ele começou a cultivar, fazer o plantio e começou também a fazer a domesticação de animais. Então ele caçava animais, ele criava animais também para o seu consumo, e também aqueles menorzinhos aos quais eles se afeiçoavam, acabavam ficando dentro das casas. Então acabou ficando esse elo afetivo entre seres humanos e animais, particularmente filhotes, a partir dessa data que caracteriza a Revolução Neolítica, ou seja, há mais ou menos 12 mil anos. Bom, de muito tempo, desde os antigos gregos, passou por Aristóteles, século IV a.C., a humanidade, de modo geral, ela vem vivendo sob esse paradigma do antropocentrismo. Antropós do grego quer dizer homem, ser humano, então é um modo de pensamento e de conduta que centraliza o bem-estar apenas no ser humano e ainda recomenda que a natureza deve ser subjugada e explorada em benefício do bem-estar apenas do ser humano, não é? Então, esse modelo de exploração da natureza, que vem desde o Neolítico, ele acaba se acentuando cada vez mais, à medida que o ser humano, então, vai conquistando, através da tecnologia, mecanismos de domínio da natureza. Então, eu citei aqui Aristóteles, né, que defendia o geocentrismo, e também ele representava metaforicamente numa pirâmide os seres vivos. Na parte mais baixa, os seres de constituição mais primitiva. Ia subindo aqueles de constituição mais complexa e o ser humano em destaque lá no alto da pirâmide. Então era assim, a Terra era o centro do universo, o ser humano ocupava o vértice da pirâmide, ou seja, o ser humano era o rei da cocada preta naquela época, né? Não tinha para ninguém. Mas também não era todo o ser humano que ocupava essa posição. Como eu vou mostrar logo adiante, era o ser humano macho, aquele que tinha o exercício do poder, que eu chamo até hoje de macho alfa, não é? Então, alguns representam a pirâmide aristotélica assim, olha, vocês podem ver que o ser humano masculino está lá no alto da pirâmide. Nós, mulheres, seres inferiores, já estamos no segundo patamar junto com as baleias, né? Muito embora nem todas nós tenhamos esse revestimento subcutâneo tão expressivo assim. Então, é só para vocês verem como essas coisas vão acontecendo, né? Então, eu sempre falo que esse macho alfa aqui está lá no alto da pirâmide aristotélica, porque basta lembrar historicamente que nós, mulheres, éramos consideradas seres sem alma imortal até o século VI. No concílio da Igreja Católica de Macon, que foi na Gália, hoje território francês, no ano de 585, é que constou da pauta dos cardeais essa pergunta: as mulheres têm alma? Demoraram muito para discutir, e a história conta que nós ganhamos por 2 votos. Quase que a gente continua sem alma, né? Então, temos alma. E uma das minhas filhas, ela diz assim, brincando, que todo dia quando ela acorda, ela agradece a Deus, em sendo mulher, ter nascido no Ocidente, né? Porque até hoje, lá no Oriente, ainda tem um resíduo desse modelo de subjugação das próprias mulheres. Os escravos índios no século XVI, século XVII, os escravos negros também no século XIX, também eram considerados pela religião institucionalizada como seres sem alma, porque era a maneira como a religião poderia conviver com isso, né? Se nós mulheres já temos alma, se os escravos também já têm alma, e os animais, como é que fica, né? Então, até hoje se discute se os animais têm alma. Esse modelo de antropocentrismo, ele permeia a nossa cultura ainda. Por exemplo,
As religiões institucionalizadas são antropocêntricas. Todo direito jurídico é antropocêntrico, porque o Dr. Laerte Levay, promotor lá de São José dos Campos, um dia ele me explicou uma coisa, eu fiquei estarrecida. Ele disse: Silvínia, se você perceber na rua um cavalo ser açoitado, você vai numa delegacia fazer uma ocorrência. Sabe quem é o objeto de direito? É você, não é o cavalo. Então, eles vão fazer a ocorrência porque você, como ser humano, está incomodado, está sofrendo de ver um animal sendo açoitado, não é o cavalo, né? Então, o objeto de direito é o ser humano. Quem é da minha faixa etária vai lembrar do filme Pagador de Promessas. Quem aqui se lembra desse filme? É da década de 70. Nesse filme, qual é a história? O Zé, que é o matuto, ele tem um burro, o burro ficou doente. E ele fez uma promessa que se o burro se curasse, ele iria levar uma pesada cruz dentro da igreja. E acabou acontecendo isso. Quando ele chega na porta da igreja com aquela pesada cruz, o padre vem recebê-lo e pergunta quem é o objeto da promessa. Quando ele fala que é o burro, o padre fala: não entra aqui. Aqui, se você tivesse feito uma promessa para alguém, ser humano, tudo bem, mas um burro, você fazia uma promessa, não, aqui não entra. Então, o drama e a trama do filme acaba se desenrolando em torno disso, que é uma postura absolutamente antropocêntrica, né? O pagador de promessas. Então, os coitadinhos dos animais, eles continuam nesse modelo de subjugação e de exploração até hoje, é um resíduo que nós temos, né? Bom, passamos por Descartes, grande filósofo do final do século XVI, século XVII. Ele fez uma coisa muito bonita, que foi a concepção mecanicista do universo. A história de Descartes é muito bonita. Contam os historiadores que ele era um bom vivant, filho de família rica, gostava muito de viajar, vivia pelos navios para lá para cá. Até que ele conta que ele teve um mesmo sonho durante 3 noites seguidas, e a entidade que veio interceder com ele apresentou-se como espírito da verdade. Vocês estão achando alguma coincidência nisso? Espírito da verdade, que teria lhe dito o seguinte: olha, você precisa parar com essa vida, você tem que restituir, reorganizar o conhecimento universal. Ele ficou tão impressionado com esse sonho que ele se recolheu na Holanda como pupilo da rainha, e ele acabou ficando lá muitos anos e fez um grande tratado chamado Le Monde, onde ele descreve toda a concepção mecanicista do universo, com base nas leis de Newton. Então, ele considera que todos os planetas, todas as estrelas, estariam dispostos numa determinada estrutura, tendo o Sol como centro, e tudo isso ficava muito bem como uma grande máquina, e todo esse maquinário era regido pelas leis de Newton. Bom, naquela ocasião em que ele terminou Le Monde, Galileu Galilei estava sendo processado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então, ele não pôde publicar o livro dele. Ele recomendou para os amigos que publicassem só depois que ele tivesse morrido. O que foi possível só 14 anos depois da morte de Descartes. Mas uma coisa interessante aqui para o nosso assunto é que ele fez também a concepção mecanicista dos seres vivos. Eu achei muito bom, como professora de anatomia, eu lecionava a maneira cartesiana. Eu decompunha o corpo dos animais em sistemas, os sistemas em órgãos, os órgãos em tecidos e assim por diante. Só que depois tinha que recompor tudo e colocar o aspecto psíquico também, que naquela época não era considerado, né? Bom, mas ainda atribui-se a Descartes, com essa coisa de considerar os seres vivos também como máquinas, em relação aos animais, uma coisa muito ruim. Atribui-se a ele que pensamento e sensibilidade, como ele considerava, sendo atributos apenas da alma humana, da alma, e só os seres humanos tinham alma, então os animais não tinham sensibilidade. Então atribui-se a Descartes a recomendação de que quando se ouvissem
uivos, gemidos, lamentos dos animais, jamais isso deveria ser interpretado como sinal de sofrimento, mas apenas como automatismos da máquina, à semelhança dos ruídos produzidos por uma roda de carroça em movimento, né? Então, os animais foram coisificados, porque se não tem alma é coisa, não tem sensibilidade é coisa, né? Então, os animais passaram a ser tratados, continuaram a ser tratados como coisas. Eu estou convencida que considerar seres vivos, sejam quais forem, sem alma é uma mera estratégia para exercício de poder, como fizeram com nós mulheres, com os escravos e ainda fazem com os animais, né? É uma mera estratégia de poder. Então vamos repassar rapidamente que hábitos culturais nós temos enquanto humanidade em relação aos animais e ainda considerando que nós temos resíduos desse paradigma antropocêntrico. Como é que os seres humanos de hoje interagem com os animais? Então vamos ver primeiro os pets. Os pets, né? Que beleza os pets. Os pets são da família, tanto que hoje os profissionais da área de saúde têm o conceito de família multiespécie. Não só pelo grau de afetividade que os seres humanos têm em relação aos pets, como também quando vai se tratar da saúde da família, da saúde da comunidade, implica tratar também dos animais que convivem com os seres humanos, uma vez que existem as chamadas doenças que são transmitidas de um para o outro, as chamadas zoonoses, né? Então, os pets são da família. Bom, então, os pets estão de um lado, os outros animais ficam de outro lado da consideração. Porque, às vezes, a mesma pessoa que tem um pet em casa, que adora o seu pet, leva no médico veterinário, leva no centro espírita para fazer assistência espiritual, depois senta na sua mesa, come um lauto bife, compra ingresso para animais que têm circo, para espetáculos de diversão e outras coisas, né? Então, os chamados espetáculos de diversão humana, os deprimentes espetáculos de diversão humana. Então, vou colocar alguns aí, que eles continuam mantendo esse modelo de subjugação e de exploração dos animais. Por exemplo, olha essa cena, né? Então, alguém pode imaginar que uma cena como essa, ela tem alguma coisa a ver com dignidade humana, com espiritualidade, com transcendência, né? Porque como é que um ser humano pode se vangloriar, fica todo vestido lá, todo bonitinho, ainda reza para a santa antes, para protegê-lo contra o touro, que é tão violento, né? E vai lá e mata o coitado do touro, que fica lá com a língua de fora. E outras coisas, né? Como vaquejada, rodeios, puxada de cavalo. A puxada de cavalo eu trouxe aqui porque é um esporte que existe ainda lá em Pomerode, na Santa Catarina, e outros municípios vizinhos. Então é assim, eles pegam, tiram as rodas da carroça, enlameiam um trecho de estrada numa subida de mais ou menos 200 metros, e põe uma parelha de cavalos, 2 cavalos, e vão pondo peso lá, saco de cimento, pedra, o que quiser, 1.500, 2.000 quilos, e vão açoitando, gritando para os cavalos puxarem. E aí vence a parelha de cavalos que puxar uma carroça com mais pesos, né? Então eu trouxe porque eu vivo junto com a Vânia Plaza Nunes, que é outra veterinária, fazendo parecer para o Ministério Público contra a prova de rodeio, e também a gente fez contra essa bendita puxada de cavalos e vaquejada e outras coisas aí, né? E aos pouquinhos a gente vai conseguindo alguma coisa. Então, rinhas de galo, rinhas de pitbull, né? Esses animais ainda em como é que se chama? Parques aquáticos, não é? São coisas todas que a gente vai fazendo ainda enquanto humanidade e que mantém esse modelo. Essa também a farra do boi lá em Santa Catarina, que é uma tradição açoriana, eu já tive lá umas 3 vezes. Então é assim, eles usam uma camiseta escrito tradição e cultura. Então eu trago para dizer para vocês que tradição e cultura não são argumentos válidos, porque até hoje em alguns países é tradição e cultura fazer a mutilação genital das meninas, que é uma cultura abominável. Há pouco mais de 100 anos aqui no Brasil e em outros países também era cultura e tradição a escravidão,
por quase 400 anos. Então, tem tradições e culturas que são válidas, merecem ser mantidas, tem outras que não, né? Então, tradição e cultura jamais devem ser argumentos que defendam crueldade, violência, esse tipo de coisa que ainda se faz lá em Santa Catarina. Também animais de produção, né? Então, a gente tem um professor lá na Unicamp, o professor Romano, ele fala que o ser humano tem uma facilidade muito grande em entrar em vácuos éticos. Porque assim, como eu disse, aquela pessoa tem o pet em casa, que bonitinho, tudo, mas depois ela vai, ela não sabe nada do que acontece com os animais de produção, nada com o que acontece com os animais que são mantidos em espetáculos de diversão. Então ela entra no vácuo ético, né? Ela não quer pensar muito bem sobre isso. Até eu me lembro, um dia eu fui fazer uma compra numa papelaria ali perto da minha casa, e a netinha do casal, que é da papelaria, ela tem uns 6 anos, ela estava brincando de fazer comidinha. Então, enquanto o Ernesto ia buscar as coisas que eu tinha pedido, eu brinquei com ela, falei, você está fazendo comidinha, quer fazer uma para mim? Ela disse, eu faço, do que você gosta? Eu falei, eu como de tudo, menos carne. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu não quero matar os animais. Ela ficou assim, ela disse, mas não precisa matar os animais. Você vai ali no mercado, tem umas bandejinhas. Tem umas bandejinhas, você pega as bandejinhas. Então é o tipo de alienação que na idade dela é perfeitamente compreensível, né? Mas depois o adulto vai indo, ele também preserva esse tipo de alienação. É só ir lá pegar as bandejinhas, né? Não é um pedaço de bicho nenhum. Bem, então, vocês veem aí dessas figuras, eu vou destacar o caso dessa vaca. Olha que absurdo a mama dessa vaca, né? O úbere. Então, eu fiquei tão injuriada com isso, eu liguei para um amigo meu, que é veterinário, trabalha no setor, e eu fiz várias perguntas para ele, ele foi me respondendo. Então, quanto mama um bezerro quando nasce? Ele falou, até o primeiro mês, mama de 6 a 8 litros por dia. Depois, quando ele começa a pastar um pouquinho, até 12, 15 litros. Eu perguntei, quanto produz uma vaca de pasto? Ele falou, 10 a 20 litros por dia, ou seja, ela produz o que o bezerro vai mamar. Bom, eu falei, essas vacas que são de raças especializadas, como é o caso da raça holandesa, do girolando, do Jersey, que são produtoras, né, já foram selecionadas. Ele falou de 25 a 40 litros. Eu disse, e essas vacas que são separadas e elas são tratadas para participar de torneios leiteiros? Eu sei disso porque um colega de turma meu tinha fazenda e participava de torneio leiteiro. Então ele disse, olha, 70, 80, 90 litros por dia. Eu falei, você sabe quanto produziu a vaca campeã de 2016? Ele falou, ela produziu 107 litros em 24 horas. Então, o normal é uma vaca produzir de 10 a 20 litros por dia, pois ela toma hormônio, ela toma superalimentação e tudo para produzir 107 litros para o dono dela, o fazendeiro, ganhar o concurso. E vocês querem ver qual é a comemoração? Como é que o pessoal na Fórmula 1 comemora a vitória? Jogando o quê um em cima do outro? Champanhe, né? Olha o que eles jogam em cima do vencedor, o leite da coitada da vaca, né? Então é assim, é uma alienação, é um desrespeito em último grau. Bom, vamos para frente. Então eu quero concluir esse trecho horroroso aí, dizendo o seguinte, olha, todas essas cenas que são muito feias, cada uma dessas cenas não representa um fato isolado. Todas elas estão inseridas nesse mesmo modelo de subjugação e exploração dos animais, que é uma vertente do paradigma antropocêntrico, né? Bom, então nesses resíduos culturais todos de subjugação e de exploração, como é que os animais são entendidos como coisas, né? Os animais não pensam, são irracionais, não têm inteligência, agem apenas por instinto, não têm mente nem alma. E o que eu fico assim, mais a minha adrenalina sobe mais é quando eu vejo essa última. Existem para servir ao homem. Imagina, tem milhares de espécies que nunca viram um ser humano, vivem muito bem, vivem melhor ainda, né? Os dinossauros viveram aqui séculos, se extinguiram, nunca viram um ser humano.
Então, não se sabe o que vieram fazer aqui, né? Então, quando a gente vai pesquisar a verdadeira natureza dos animais, porque a gente vem desse modelo antropocêntrico, a gente precisa mudar isso aí. Não está bom assim, né? Então, qual é a verdadeira natureza dos animais? Eu quero salientar o pioneirismo da doutrina espírita no conhecimento da verdadeira realidade dos animais. Então, vamos lá, vamos ver o que tem na doutrina espírita. Eu vou dizer para vocês, tudo que eu disser eu vou citar a fonte, viu? Para depois vocês conferirem lá, tá bom? Porque tem algumas coisas que são questões, são matéria de discussão. No Livro dos Espíritos 597, Kardec pergunta: se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei essas duas palavras, porque vocês podem reparar, Kardec faz perguntas com essas mesmas duas palavras outras vezes. Então, a gente vai ver o seguinte: na questão 23 e 79 do Livro dos Espíritos, e na Gênesis capítulo 11, item 6, nós aprendemos que só existem 3 elementos no universo: o Criador, o princípio espiritual ou inteligente afeta o espírito, e o princípio material afeta a matéria. Vocês prestaram bem atenção na pergunta? Kardec não está perguntando se os animais têm inteligência, ele já está afirmando. Se os animais têm uma inteligência, ele está dizendo, ele só quer saber se a inteligência vem do princípio espiritual ou do princípio material, né? Depois ainda, na 24 e 76 do Livro dos Espíritos, tem já a resposta à pergunta que Kardec faz. Está dizendo que inteligência é atributo do princípio espiritual e não do princípio material. Mas os espíritos respondem a Kardec, dizendo assim: olha, de fato, existe sim uma inteligência ligada ao princípio, independente da matéria, e dá mais uma informação aí que sobrevive ao corpo, não é? Então eu vou contar para vocês um caso do Lorde Chico Xavier. Naquela década de 50, 60, ele se correspondia semanalmente com Vantuil de Freitas, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira por mais de 20 anos. E naquela época não tinha fax, não tinha celular. Como é que as pessoas se comunicavam? Por carta. Aliás, a gente dizia carta de próprio punho. Não era de máquina de escrever. Você pegava na caneta ou no lápis e escrevia. Olha, o punho fazia assim, né? Então, carta de próprio punho. Essa carta que Chico escreve a Vantuil de Freitas, datada de 25 de janeiro de 1951, consta do livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa companheira Sueli Caldas Schubert. Então, o caso é o seguinte: o Chico diz que tem esse cachorro, Lorde, e ele foi ficando doente, e Chico diz que, ao desencarnar o Lorde, ele vê José, seu irmão, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginem a beleza da cena, né? E ele continua a carta dizendo: nos meses que se seguiram, quando José me vinha a ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, uma das possibilidades é que, de fato, o princípio espiritual do Lorde estava ali, mantido pelas ligações afetivas que tinha com José e com o próprio Chico, né? Então, isso confirma a resposta da questão 597. Vamos ver rapidamente alguns atributos do princípio espiritual dos animais. Por exemplo, além da inteligência, instinto e inteligência. De modo geral, as pessoas dizem: os seres humanos agem por inteligência e os animais por instinto, não é assim? Está tudo errado. Nem a ciência, nem o espiritismo autorizam isso. Tanto os animais quanto os seres humanos agem por instinto e por inteligência. Então, veja o que está na Gênesis, capítulo 3, nos itens 11 a 13. Lá nós lemos: o animal carniceiro, deixa eu pôr um carniceiro aí, é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Por isso é que eu digo do pioneirismo da doutrina espírita, porque a ciência acadêmica, só em meados da década de 60, é que começou a pesquisar, através da tecnologia adquirida,
a respeito da inteligência dos animais, da memória dos animais e outros atributos, né? Então, a doutrina espírita, desde o início, no Livro dos Espíritos, e depois da Gênesis, no Livro dos Médiuns, tem informações a respeito da inteligência dos animais. Essa coisa de instinto e inteligência, ela aguçou tanto a mente de Kardec que ele chegou a fazer essa pergunta, olha, questão 73 do Livro dos Espíritos. Instinto é independente da inteligência? A resposta é surpreendente. Não, instinto é uma espécie de inteligência. De fato, hoje a etologia, a ciência do comportamento, ela considera instinto, vamos fazer uma imagem metafórica. Vamos imaginar que o ser vivo, ele tem o seu arquivo de memória em gavetas. Tudo aquilo que ele já aprendeu a fazer, ele põe numa gaveta e põe o rótulo instinto. Mas para aprender, ele teve que usar atos de inteligência, não é? Então, instinto é tudo aquilo que o indivíduo já aprendeu a fazer e faz instintivamente, automaticamente. Isso que é o chamado instinto. Os animais reencarnam, olha que beleza. No Livro dos Espíritos, 599, Kardec pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Então eu fico perguntando, né? Será que a nossa gatinha depois vai querer reencarnar em onça pintada? Será que uma lagartixa depois vai querer encarnar no jacaré do Pantanal? Né? Não, eles não podem, porque os animais não têm ainda o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para ter esse tipo de escolha. Na 601, os animais seguem uma lei progressiva através do processo encarnatório como os homens? Sim, os animais também têm uma lei progressiva através do processo encarnatório, exatamente como os seres humanos, né? Bom, mais um caso. Esse caso me foi contado pelo Divaldo. Então, o Divaldo disse que o Chico Xavier tinha um cachorro chamado Dom Pedrito. O Dom Pedrito morreu atropelado. Passou-se um tempo, o Chico ia andando pela rua, veio um filhotinho de cachorro acompanhando os passos dele. Mas o Chico não tinha percebido. Emmanuel que chamou a atenção: Chico, olha para esse cachorrinho. Ele assustou e falou: por quê? Porque é o Dom Pedrito que está voltando para você. Aí ele agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo o relato de Divaldo, feito pessoalmente a mim, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito. No livro A Questão Espiritual dos Animais, eu conto outros casos sugestivos de reencarnação, né? Essa questão da reencarnação, ela é tão pitoresca que uma senhora lá de Portugal, da cidade do Porto, um dia me ligou. E ela falava 30, 40 minutos. Então, meu marido dizia assim: Irvênia, desliga esse telefone. Essa criatura vai pagar uma nota com essa... Eu falo: não posso desligar porque foi ela que ligou. E depois a telefonia lá deve ser mais barata do que aqui, né? Mas ela me ligou pelo seguinte: ela disse que tinha perdido, a cadelinha tinha morrido, de nome Zizi. E ela achou o meu livro lá numa livraria. E então ela fuçou até achar o meu telefone e queria saber se eu tinha notícias da Zizi. Então eu disse: olha, eu sou uma estudiosa do assunto, mas eu não tenho esse tipo de mediunidade e também não interessa isso. Eu falei: olha, a senhora tenha confiança, o plano espiritual cuida da Zizi, como cuida de outros animais, dos seres humanos. Bom, eu falei: olha, a senhora faz o seguinte, como a senhora tinha muito amor pela Zizi, a senhora peça ao plano espiritual que coloque outro animal que precise de cuidados. E assim foi, ela me ligando, até que um dia ela disse: olha, professora, encontrei outra cadelinha, numa outra cidade, pôs nome de Lili. Aí ela disse: agora a professora há de me dizer se a Lili é a reencarnação da Zizi, né? E eu continuei doutrinando a criatura, dizendo: olha, não interessa se é ou não é, continue dando o mesmo amor que a senhora dava para a Zizi, continue dando para a Lili, né? Então as pessoas querem notícias de todo jeito, mas não precisa ir atrás de notícias. Olha, animais e consciência. Vocês já estão dizendo: a Irvênia está abusando, né? Já falou que reencarna. Não sou eu que estou falando, né? André Luiz. Olha, aliás, nem André Luiz, é o mentor dele, Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, ele diz assim: a crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Vocês lembram o que é crisálida?
No ciclo de reprodução da borboleta, ela põe os ovinhos, cada ovinho se transforma numa lagarta, a lagarta come as folhas da árvore de sua preferência, fica bem gorducha, aí ela secreta um muco, e ela vai fazendo com aquilo um fio, vai tecendo um casulo em volta dela. Essa fase de casulo é a fase da crisálida. Metaforicamente tem um significado de potencialidade. Então olha o que o Calderaro está dizendo. A potencialidade da consciência já reside naquela pedra, naquele seixo que rola no fundo do rio. Esse conceito de que em que nível o princípio espiritual começa a agir na matéria, ainda é uma questão em discussão dentro do meio espírita. Mas Calderaro está sinalizando que já é a partir dos minerais, né? Mas é claro que esse assunto a gente precisa continuar ainda estudando. Os animais pensam, olha que beleza. André Luiz e Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, no capítulo que tem o título Pensamento das Criaturas, ele diz: a angelitude emite o seu pensamento e os seus sentimentos em raios ultra super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto, né? Bzzz, vai chegando e vai resolvendo as situações. Quem quiser saber como isso funciona, veja no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5, o caso de Cipriana. Eu não sei se vocês lembram, André Luiz e Calderaro estão diante de um quadro obsessivo muito grave. Pedro matou Camilo e os dois ficaram engalfinhados em processo obsessivo já há 20 anos. E eles não conseguem resolver porque para esse tipo de problema muito grave, em que já existem fluidos deletérios envolvendo as duas criaturas, precisa da britadeira da Cipriana. Então eles evocam a Cipriana, ela se materializa no plano deles, e aí eu não vou contar a história, depois vocês chegam em casa e vão ler, tá bom? Bom, e ele continua: a mente humana emite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Agora, quem também achar que como alguns acham, que o ser humano age por inteligência, os animais agem por instinto, que o ser humano age por pensamento contínuo, os animais de pensamento fragmentário, quando a gente estava lá nas cavernas, naquela época de seres primitivos, o nosso pensamento também se emitia em ondas fragmentárias. É isso que está escrito no livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, capítulo 10. E esse trecho é muito bonito, porque André Luiz explica que a passagem de pensamento fragmentário do homem primitivo para pensamento contínuo, ele aconteceu por conta da aquisição da linguagem falada. A postura ereta permitiu a diferenciação do aparelho fonador, daqueles sons guturais foram se articulando os sons, as palavras, as frases, e através disso o pensamento pôde passar de ondas fragmentárias para pensamento contínuo, porque a linguagem ela é formadora de pensamentos. Toda vez que a gente fala alguma coisa boa para alguém, você induz no pensamento da criatura bons pensamentos. Ao contrário, se a gente falar palavras negativas, né? São agentes de indução. Então nós precisamos tomar cuidado dos agentes de indução que emitimos e dos agentes de indução que recebemos para modificar o nosso pensamento, né? Então, animais. No final desse livro, ai que pena, não está aqui o slide, mas eu vou contar. No final desse livro, Evolução em Dois Mundos, eu encontrei uma pergunta, não sei quem faz, mas pergunta assim: quais são os animais que mesmo dentro dessa emissão de ondas fragmentárias, já teriam a sua mente mais dilatada? Então os espíritos respondem, são o cachorro, o gato, o elefante, todos os equídeos, moares e todos os tipos de cavalo. E que mais que falei do elefante? O cachorro, o gato, os macacos, o elefante e todos os tipos de equídeos, né? Então eles dizem assim: dos animais que convivem convosco, porque se eles pusessem também os golfinhos, eles poderiam estar aí, porque os golfinhos têm um cérebro muito bem organizado e um nível de inteligência já comprovado pelos neurofisiologistas, né? O papel do cérebro, olha que beleza.
também é Calderaro que no mundo maior diz para André Luiz: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu fiquei muito animada com essa fala, né? Então, olha, do que nós vimos aí na doutrina espírita, a gente pode firmar alguns conceitos. Vocês vão conferir comigo. Olha, os animais têm espíritos. Melhor seria dizer, os animais são espíritos encarnados em corpos de animais, né? Depois, os animais reencarnam e evoluem. Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito. Essa é uma visão dualista, né? Porque dentro da neurociência tem uma corrente muito forte, que é dos chamados monistas ou unicistas materialistas. Eles acham que tudo é produto do cérebro. Consciência, memória, vontade são epifenômenos cerebrais. Essa não é a postura das pessoas que são espiritualistas, né, como nós. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe o despertar da consciência, lembra da crisálida? Nos animais o pensamento é fragmentário e o cérebro dos animais, como o cérebro do homem, também é o órgão de expressão da sua mente. Bom, vamos ver a verdadeira natureza dos animais no enfoque da ciência. O que a ciência diz a respeito? A ciência diz: os animais são seres sencientes. Então, eu estou citando para vocês esse livro, Instrumento Animal ou Uso Prejudiciais de Animais no Ensino Superior. Está vendo lá, eu estou lá no começo, eu escrevi um capítulo nesse livro exatamente com esse título: Os animais são seres sencientes, com enfoque só acadêmico. Então, se vocês quiserem dar uma olhada para ver como a ciência aborda esse assunto, podem acessar então esse site aí da Internache, que foi quem patrocinou a publicação desse livro. Bom, olha pessoal, dentro da ciência tem muita publicação, livros, artigos, entrevistas. Por exemplo, aqui do lado esquerdo de quem está vendo, tem esse livro A Pré-História da Mente, do Steven Mitten. Ele faz uma elucubração de como teria sido a mente desse homem primitivo e também de alguns hominoides, como é o caso do chimpanzé, do orangotango, de outros, né? As mentes dos animais do Griffin. O Griffin foi um autor importante na década de 60, juntamente com colaboradores, ele descobriu a maneira como os morcegos se orientam espacialmente. Depois, o Sheldrake, esse livro bem do meio, os cães sabem quando seus donos estão chegando, chegando. Ele fez a tese dele de doutorado, ele é um biólogo inglês, levantando a hipótese de que os animais, particularmente os cães, se comunicam telepaticamente com seres humanos. A tese dele foi aprovada, muito embora alguns cientistas não aceitem bem as teorias do Sheldrake. Eu gosto muito do Sheldrake, sim. E tem muitos outros aí. Por exemplo, o parente mais próximo do Roger Fuchs, ele ensinou durante mais de 30 anos chimpanzés a linguagem dos deficientes auditivos. Essa linguagem contempla mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais e aprenderam a se comunicar livremente com seres humanos e com outros chimpanzés, né? Então tem muita coisa aí mostrando que os animais têm sensibilidade, têm inteligência, têm uma porção de coisas. E para culminar, vocês se lembram do que André Calderaro falou lá sobre a consciência, da forma de crisálida? O Mundo Maior, vocês sabem qual é a data da primeira edição? 1947. Agora, em 2012, a ciência, através de 26 neurocientistas, liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University nos Estados Unidos, fizeram um manifesto, um manifesto que ficou conhecido como Declaração de Cambridge, foi lá no Reino Unido, da qual constam os dizeres: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. E entre as várias justificativas, eles dizem: as mesmas estruturas cerebrais que no ser humano estão implicadas na manifestação da consciência, também existem nesses animais, né? Como não existe órgão sem função, então
esse raciocínio passa a ser absolutamente válido. Então, dentro da ciência surge um novo conhecimento dos animais. Não são mais coisas, não são mais máquinas cartesianas, são seres sencientes que pensam, têm livre vontade, inteligência, memória, sensibilidade, sensações, são capazes de fruir sofrimento físico e mental, têm mente enquanto psiquismo e têm vida própria. Olha que coisa maravilhosa, né? Não existem apenas para servir ao ser humano, têm vida própria. Então, é um novo conhecimento que acaba se estabelecendo, né? Através disso. Então, nós podemos concluir esse estudo sobre a verdadeira natureza dos animais, perguntando o que hoje eles representam para nós. Enquanto enfoque acadêmico são seres sencientes, têm sensibilidade, e nesse pacote vem tudo, né? Enquanto enfoque espírita são espíritos em evolução, nossos companheiros de jornada evolutiva, né? Então, todas essas figuras feias que eu mostrei para vocês, a gente agora faz a pergunta final. Depois dessa reflexão, nós temos o direito de dispor dos animais como fazemos até hoje, sabendo, conhecendo a sua verdadeira natureza, tanto do ponto de vista doutrinário quanto do ponto de vista acadêmico, né? Então, essa figura que eu acho muito bonita, ela foi feita por um aluno meu, depois ele é veterinário formado, certamente há mais de 30 anos, isso foi acho que na década de 80, lá no centro acadêmico ele fez essa figura, simulando aquela da criação de Adão, né? E eu interpreto essa figura assim, chamando a atenção da responsabilidade do ser humano para com os animais de modo geral, né? Então é o Ronald, e esse menino ele tinha uma capacidade artística muito bonita, tem ainda, né? Com certeza, faz tempo que eu não vejo o Ronald. Mas as coisas estão melhorando. Quem diria que a caça-raposa, essa tradição lá no Reino Unido, desde 1660, um dia seria proibida. Já está proibida desde 2005. Quem diria que as touradas na Espanha também seriam proibidas? Não em toda a Espanha, porque os madrilenhos são muito teimosos, mas na região da Catalunha, cuja capital é Barcelona, está proibida desde 2012, né? Então, à custa das chamadas minorias criativas, é um termo usado pelo historiador Toynbee, ele fala que a humanidade, a turba de modo geral, tem o mesmo pensamento, mas de vez em quando aparece um indivíduo, dois, vão formando aquelas minorias criativas, que quando elas têm intenção para o bem, elas acabam promovendo movimentos de renovação, de evolução da sociedade. Então, as minorias criativas em defesa dos indefesos. Eu aproveito para fazer uma homenagem para essas duas criaturas. A Sônia Fonseca, que é uma bióloga presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, do qual eu muito honradamente exerço a função de assessora técnica, fazendo pareceres por aí, né? E a Nina Rosa, quem é da minha geração também, vai se lembrar que ela era modelo fotográfico, lindíssima. Naquele tempo não tinha VT, não tinha gravação como tem hoje, ela fazia comerciais ao vivo na televisão, e era modelo fotográfico também. Ela trabalhou na moda, no ramo da moda há muitos anos, e ela disse: Vênia, quando eu ganhei bastante dinheiro, eu parei com tudo e falei, agora eu vou fazer o que eu quero. E fundou uma ONG chamada Nina Rosa, que é a grife dela quando foi modelo, né? E ela trabalha em divulgação. Por exemplo, aquele livro do João Regis, que ele escreveu sobre Vozes do Silêncio, foi uma pesquisa que ele fez na USP como biólogo, a respeito da utilização dos animais em pesquisa, né? Quem publicou a tese dele como um livro, que se chama também Vozes do Silêncio, foi a Nina Rosa. Então, essas duas criaturas, né? E outras que existem por aí, como a Jane Goodall, né? Que história bonita que tem essa criatura, né? Mas também tem minorias criativas aqui no nosso meio. Minorias criativas espíritas. Olha aí o João, um dia que a gente estava lá, na Casa do Caminho, eu dei aula lá no curso dele, acho que você estava também, né, Maria Regina? Não sei se foi esse dia. Então, estamos reunidos alguns aí,
E a gente, muito honrosamente também, nos coloca esse título aí de minorias criativas, né? Que é o que nós somos. Mas a minoria vai crescendo, vai se multiplicando e as coisas vão acontecendo, né? É por aí mesmo, né? Então, terminando, em Missionários da Luz, Alexandre, que é um livro de André Luiz, ele diz: a missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. E eu gosto muito de citar essa criatura José do Patrocínio, espírito pelo qual eu tenho o maior respeito. Ele foi filho de uma escrava e o pai era um padre que certamente não lhe conferiu paternidade, mas permitiu que ele se criasse no ambiente da igreja. Ele se alfabetizou, se aculturou. Quando adolescente, ele foi para o Rio de Janeiro e se tornou escritor. E no jornal A Notícia, quem tiver interesse busca na internet, ele tinha uma página todos os dias. Várias vezes ele escreveu defendendo os animais. E numa delas, em que ele coloca o seguinte: olha, eu tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma, ainda que rudimentar, e que sofrem conscientemente as revoltas da injustiça humana. Eu não sei se foi ao escrever esse texto ou outro, mas era sobre os animais. Quando ele se sentiu mal, caiu sobre a máquina de escrever e desencarnou. Então, o último ato desse brasileiro, que foi grande defensor da libertação dos escravos, também foi, o último ato dele foi em defesa dos escravos animais, né? Então, a proposta hoje qual é? Olha, é sairmos daquele horroroso paradigma antropocêntrico, da pirâmide aristotélica, e adotarmos o paradigma ecocêntrico. Não tem pirâmide nenhuma, ninguém é superior nem inferior. Todos estamos participando do mesmo contexto. É o que Fritz Job Capra, que é um autor que eu gosto muito, ele fala no livro Pertencendo ao Universo. O verdadeiro amor diz respeito a assumir essa postura do pertencer. Eu pertenço ao universo, eu sou um dos elementos. No livro Teia da Vida, ele fala: o ser humano é só mais um fio na teia da vida, né? Então, é esse pertencer a esse todo. E eu vou encerrar com uma mensagem do Karl Schutel, no livro Gênese da Alma. Tem um capítulo chamado Apelo em Favor dos Animais. Eu fiz um resumo. Então, ela diz assim: olha, vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Olha que mensagem bonita, né? A primeira edição desse livro de Karl Schutel é de 1924. Olha a sensibilidade que ele já tinha naquela época em colocar um capítulo no livro fazendo esse apelo em favor dos animais, né? Eu termino com a imagem do nosso mestre, que não por acaso nasceu num estábulo cercado de animais, né? Acho que isso, a gente fazendo uma reflexão, tem um significado muito importante, mas pedindo a Jesus que infunda em todos os nossos sentimentos a luz do seu imenso amor, para que a gente continue com a nossa boa vontade, com o nosso esforço, que Jesus abençoe esse nosso esforço, para que a gente consiga cada vez mais sensibilizar as pessoas em busca de uma relação harmônica entre seres humanos e seres animais. Muito obrigada, viu, gente, pela atenção.